Oi, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Começando o vídeo pra vocês um pouquinho diferente novamente neste canal. É um vídeo falando sobre o desmame, a amamentação, um pouquinho da minha experiência, tá bom? Não sou médica, não sou nenhuma consultora de amamentação, não sou nada disso, sou apenas uma mãe com uma bebê que desmamou e aí vim dar um pouquinho da minha experiência de como eu fiz pra fazer esse desmame. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e vem comigo pra esse vídeo. Bom, meu povo, minha bebê vai fazer um ano, vai fazer não, ela está com 1 ano e 10 meses, quase fazendo 2 anos. Gente, quase fazendo 2 anos. Vocês têm noção? O tempo voa, voa muito rápido, literalmente. Nesse momento ela está dormindo. Mas, graças a Deus, como eu disse, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá bom? Então, graças a Deus, eu consegui amamentar minha bebê até 1 ano e 3 meses. Poderia estar amamentando ela até agora? Poderia, mas eu vou contar pra vocês o porquê que eu entrei com desmame. E minha bebê, desde o dia que ela nasceu, eu ganhei ela de madrugada, era 2h28 da manhã. A gente foi pro quarto de manhã, 6 e pouco da manhã, 7 horas, nem sei mais o horário que a gente foi pro quarto. Eu tomei banho, já dei mamar pra ela, já coloquei ela no peito. Não tive problema de machucar os seios. Muita gente tem esse problema, né? Mas graças a Deus o problema de machucar os seios eu não tive. Porém, eu tive o problema de dor no músculo. Conforme ela sugava, ela teve a pega certinha. A gente conseguiu fazer essa pega certinha desde o primeiro dia. E aí, por ela sugar, tive muita dor no músculo. Sabe quando você vai pra academia e aí você não tá acostumado e aí vai treinar os músculos, no outro dia seu corpo tá doendo horrores? Foi exatamente isso que aconteceu nos meus seios. E aí eu sentia muita dor nos músculos, nos dois seios eu sentia muita dor. Fora isso, não tive problema nenhum de amamentação. Tinha bastante leite, produzia bastante leite. Produzia o colostro, né, nas primeiras horas, depois veio o leite, a purjadura que aconteceu lá no hospital mesmo, antes de eu receber alta. Então, graças a Deus, não tive problema com isso. A Heloísa mamou muito bem, mamou super bem. Graças a Deus, não é mesmo? Amém. Nós começamos a introdução alimentar oficialmente, assim, foi com uns 5 meses da Heloísa. Ela sempre foi uma bebê muito zoiudinha, assim, né? Se comia perto dela, ela já tava ali se salivando. E aí acabamos entrando com a introdução alimentar com 5 meses oficialmente. E a partir da introdução alimentar, a gente sabe que o bebê, o peito ali, não é mais o alimento primordial, né? O alimento principal ali do bebê. O peito vira mais um complemento, um chameguinho ou alguma coisa assim, só pra gente ter aquela ligação mãe e filho, filho e mãe e tal. Porque o bebê começa a se alimentar, começa o estômago começa a entender, né, a trabalhar, a fazer a função dele. E aí o bebê começa a se alimentar melhor e o peito fica ali só no chameguinho mesmo. Mas quando a Heloísa começou a introdução alimentar, foi super tranquila, ela comia bastante, come bastante frutinha, bastante comidinha e tal. Chegou um tempo, mais ou menos com uns 10, 11 meses, a Heloísa não queria saber de comer, não queria comer nada, 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 nada. Ela só queria peito. Peito, 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 e ela não ganhava peso, porque o peito já tava ali, né? Diminuiu a produção de leite. E aí ela queria só peito, só peito, só peito, e não queria saber de comer. Eu passei com a médica falou que tinha que forçar, que não podia forçar no caso, mas tinha que. Ai, meu Deus, como é a palavra? Você ofertar, né? Você está sempre ofertando a comida pro bebê, mas não podia forçar, mas aí a bebê queria comer, não queria comer, só queria peito. E aí, mais ou menos com 1 ano, eu não lembro direito a data exata, mas aproximadamente 1 ano, eu comecei a diminuir a quantidade de mamadas pra ver, porque eu fazia livre demanda. Então eu diminuí a quantidade de mamadas dela pra poder ver se ela sentia mais fome, pra ela poder comer o que precisava comer e não só o peito, sabe? E não rolou. Não rolou. Ela só queria o peito. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Acabei deixando ela um dia na minha mãe, de um dia pra noite, dormir na casa da minha mãe e ficar lá. No outro dia de manhã eu já tava lá correndo, desesperada. Tem até vlog aqui no canal sobre isso, sobre esse dia. E fizemos isso. E foi a melhor coisa, a melhor opção que eu escolhi.
Ah, voltando um pouquinho atrás, a Heloísa eu nunca tive problema com a Heloísa pra fazer o desmame noturno. A Heloísa, graças a Deus, ela foi uma bebê que sempre dormiu muito bem de noite. Era raras vezes que ela acordava mais de 2 vezes, assim, de noite. Normalmente ela acordava 1, 2 vezes de madrugada. E o desmame noturno foi muito tranquilo, porque ela já não acordava tanto de noite. Então, quando ela comecei a fazer o desmame noturno mesmo, que ela acordava tipo umas 2 vezes, eu comecei a não dar uma vez. Aí ela começou a acordar uma vez. Quando ela acordava, eu colocava a chupeta, o que ajuda bastante, né? Muitos pediatras não indicam o uso da chupeta, porém, pra mim foi o que ajudou muito. Então ela acordava, eu colocava a chupetinha na boca dela, não dava o peito. Fui fazendo assim algum tempo, aí diminuiu, acordava uma vez. Nessa uma vez comecei a tirar e assim foi super tranquila, ela dorme a noite toda. Até hoje, graças a Deus, ela dorme muito bem de noite. De noite eu não posso reclamar de Heloísa, que graças a Deus eu não tive problema nenhum com ela durante a madrugada. E aí esse dia a gente deixou ela na casa da minha mãe e aí foi um divisor de águas, literalmente. Foi muito bom mesmo, porque ela viu que ela consegue se alimentar melhor com a comida, ela consegue comer. E na casa da minha mãe, gente, ela come que é uma beleza. Aqui em casa, o que ela não come aqui em casa, ela come na casa da minha mãe. E é assim até hoje. Então ela se alimentou, ela mamou, ela ficou lá livremente, perfeitamente sem mim. E aí a gente foi fazendo o quê? Diminuindo as mamadas. Eu fui fazendo a diminuição das mamadas. Ela mamava de manhã, na hora que ela acordava. Como ela não mamava de madrugada, ela acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era dar o TT pra ela. E aí ela acordava de manhã, mamava, depois ela mamava de novo, depois ela mamava várias vezes durante o dia, no decorrer do dia. E aí eu comecei a diminuir ela mamava de manhã, aí depois que ela queria mamar de novo, eu dava alguma coisa pra ela enganar, uma frutinha, alguma coisa, e ela mama a mamadeira, tá? Desde de 5, 4 meses, não lembro direito, ela mama a mamadeira. E aí, que é um complemento mesmo. E aí eu tirava esse, depois dava um pouquinho antes do almoço, o peito, depois ela almoçava, mamava pra dormir no soninho da tarde, e aí quando ela acordava ela mamava de novo, e aí eu comecei a diminuir as quantidades, sabe? E aí eu fui diminuindo uma, tirava um da manhã, ela acordava de manhã, mamava, né? E aí quando ela pedia de novo o TT, aí eu já dava alguma coisa pra ela comer. E aí ela pedia de novo o TT, aí eu dava o TT, depois ela pedia de novo o TT, era almoço. E assim a gente foi fazendo, fui tirando aos pouquinhos. Fui aos pouquinhos, tirava uma, tirava outra, intercalava, colocava alguma coisinha no lugar, alguma frutinha. Ela gosta muito de morango, ela gosta muito de fruta. Então, colocava alguma coisinha assim, né, no lugar do TT. E até que ficou 3 vezes ao dia o peito. De manhã, de tarde, na hora que ela acordava de manhã, no soninho da tarde e antes de dormir de noite. E aí, o que eu fiz? Tirei o da manhã. Tirei o TTzinho da manhã, livremente, ela mamava, ela comia bem durante o dia, bem. Ela não come bem, né? Ela dá aquelas beliscadas, ela passa o dia beliscando, mas pra comer mesmo ela não senta e come bem. E aí, tirei o da manhã, ficou só o do soninho da tarde e o da noite. Fiquei assim por volta de umas 2 semanas, mais ou menos. E aí, depois tirei do soninho da tarde. Durante a tarde, antes de dormir, ela tomava o banho dela, fazia a rotininha do sono, dava uma mamadeira e não mamava peito. E aí ela começou a não pedir. E, consecutivamente, como eu diminuí a frequência de dar o TT para ela, o peito também vai diminuindo a produção de leite. Nosso organismo é muito inteligente. E aí vai diminuindo a produção de leite, né? Então já diminuiu muito depois que eu comecei a fazer só 3 vezes por dia, já diminuiu. Quando eu acordava de manhã, meu peito tava duro, inchado de manhã. E aí parei de dar de manhã pra ela, aguentava até mais ou menos de tarde. Depois de uma semana mais ou menos, até menos, meu peito já não enchia mais de manhã. Eu acordava, já não tava mais tão cheio, e aí o organismo foi se acostumando conforme eu ia diminuindo. E ficou só uma mamada, que era só a mamada da noite, e assim a gente ficou até 1 ano e 3 meses dela. Com 1 ano e 3 meses, ela simplesmente não pediu mais. Simplesmente não pediu. Depois de um tempo que ela tava mamando só de noite antes de dormir, só aquele chameguinho antes de dormir, sabe? E aí não pediu mais. Aí eu também não ofertei. E assim ela parou de mamar. Uma vez ou outra, outra vez ou outra, ela pedia o TT, aí ela vinha, aí o bico tá aqui, ela só vinha e fazia assim. E tirava a boca.
já não mamava mais, já não tinha a sucção, né? Ela já não sugava mais pra mamar mesmo. Só um chameguinho, vinha. E até hoje, uma vez ou outra, assim, quando ela vê um bebê mamando, ou quando dá, não sei, lembra ou coisa parecida, ela vem e pede titê, titê, aí ela vem, dá um negocinho assim no peito e para de mamar. Ai, dói o coração, viu? Mas no meu caso, eu tive que parar de fazer isso, eu tive que cortar, na verdade, né, o TT, porque ela não estava se alimentando, gente. Quando o bebê começa a introdução alimentar, que o bebê começa a se alimentar, né, direito, o organismo dele precisa daqueles nutrientes do alimento, precisa se alimentar, precisa comer mesmo. E o nosso TT acaba ficando fraco, acaba perdendo todos os nutrientes. Então, o peito vira só um chamego. E ela começou muito dependente do peito, muito dependente do peito. Então, foi uma empurrão assim que eu tive para poder fazer o desmame dela. E aí foi muito natural, assim, muito tranquilo, a gente não teve problema. Uma vez ou outra ela pedia, quando nesse processo, né, de diminuir a quantidade de mamadas, ela pedia, eu ofertava outra coisa, ela ia brincar, esquecia, não lembrava mais, depois ela pedia de novo, aí eu ia e dava, e assim a gente foi indo. Foi uma coisa muito tranquila, tanto pra mim quanto pra ela. Eu acredito que pra ela ela não sofreu tanto, porque, como eu disse, eu ofertava outra coisinha pra ela, e ela ia e esquecia. E aí, na hora que ela pedia de novo, eu ia e dava. Então, eu acredito que não foi tão sofrido assim. Foi, né? Querendo ou não, foi. Mas eu fui meio que empurrada a fazer esse desmame com ela por conta dela não querer se alimentar. E até hoje ela é muito difícil de se alimentar, gente. Ela é muito difícil mesmo. Pra comer comida, ela é muito difícil. É igual eu disse, ela belisca aqui, belisca ali, belisca um pouquinho, come uma coisinha aqui, come uma coisinha ali. E comer mesmo, parar, comer um prato de comida, é muito difícil isso acontecer, viu? É raro acontecer. Hoje ainda ela mama mamadeira, mama fórmula. Poucas vezes também, não é tipo uma vez por dia, 2 vezes por dia, no máximo assim ela pede mamadeira. Mas eu ainda oferto a mamadeira pra ela, porque eu sei que é um complemento. E como ela não se alimenta direito, então eu acabo empurrando a mamadeira pra ela. Mas foi uma opção minha, assim, pra o desmame, né, foi uma opção minha pra ela poder se alimentar, tentar se alimentar melhor. E aí desmamamos mesmo com 1 ano e 3 meses. Oficialmente ela parou de mamar com 1 ano e 3 meses. Estamos aí firme e forte, foi a melhor coisa na minha vida. A Heloísa mamasse no peito, eu queria muito, eu tinha muita vontade, muito desejo que quando ela nascesse, né, quando eu engravidasse, quando ela nascesse, eu conseguisse amamentar ela no peito. Era um desejo muito grande que eu tinha, porque eu sei dos benefícios, da qualidade do leite, os benefícios que tem no leite materno. Então esse era muito meu desejo, e graças a Deus eu tive muito leite, muita produção de leite, e foi o desmame bem tranquilo, eu posso dizer. Aqui foi bem tranquilo, porque a gente foi diminuindo aos poucos, foi diminuindo. E o nosso organismo também teve, o meu organismo também teve esse entendimento e já ir diminuindo junto. Então, graças a Deus também eu não precisei tomar remédio pra cortar o leite. Não precisei tomar nada assim pra poder cortar o leite. Não precisei ir pra médico, pra hospital pra poder desempedrar ou coisa parecida, porque meu peito nunca chegou a empedrar. Como eu já fui diminuindo, então consecutivamente o leite também foi diminuindo, então não precisou do peito chegar ao ponto de empedrar ou coisa parecida. Não precisei de nada disso, intervenção médica, nem nada, graças a Deus. Então, foi bem tranquilo o desmame por aqui. Eu recebi algumas perguntas no direct do meu Instagram, perguntando se eu tinha feito alguma coisa pra desmamar ou coisa... Aquelas dicas que a gente recebe, né? Passar esmalte vermelho, fingir que tá machucado, pra criança ficar com dor no mamar, essas coisas. E não, gente, eu não precisei fazer nada disso. Até porque eu acho que eu não teria coragem de fazer isso, porque eu teria dó mesmo, né? Mas não precisei fazer isso, não precisei fingir que tava machucado, não precisei fazer nada disso. Foi só mesmo diminuindo a quantidade de mamadas e aí foi tranquilo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí também que eu recebi, né? Espero que eu tenha esclarecido. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo também. Ou me mandar lá no direct do Instagram que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!